estou tentando me superar. Por isso mesmo, se eu errar ou engasgar, não repara não que é um desafio pessoal, tá? Eu tenho que ser boa nisso. A ilustração é de um dono de um sítio, que ele queria vender um sítio. Ele se desgostou do sítio, a afeição pelo sítio foi embora, e ele decidiu vender o sítio, quis se desfazer. Aí ele chamou um poeta e pediu o poeta para o poeta escrever na placa de venda tudo a respeito do sítio, porque ele queria vendê-lo. E deu lá ao poeta a liberdade do poeta escrever tudo que dizia a respeito do sítio naquela placa de venda. O poeta pega lá a placa e começa a escrever. Vende-se um lindo sítio situado à rua tal. Esse sítio é banhado por uma linda cachoeira. Dentro do sítio existem várias árvores frutíferas, onde os pássaros encontram abrigos. Do sítio você pode olhar o pôr do sol, todas as tardes, é uma coisa fascinante. E aquele poeta escreveu tudo o que ele via de qualidade, de beleza a respeito do sítio. Deu a placa na mão do proprietário e foi embora. Passa-se um tempo, o poeta encontra-se com o proprietário e lhe pergunta: e aí, conseguiu vender o sítio? Aí o proprietário responde: depois que eu li todas as vantagens que existem no sítio, eu desisti de vender, joguei a placa fora. Acaba a ilustração. Entendeu nada, né? Se não entendeu, eu vou explicar. Queridos, esse sítio simboliza muitas das vezes nossa caminhada na igreja, nosso grupo familiar, nosso ministério. No decorrer dos anos e muito ativismo dentro do contexto que a gente vive, às vezes é normal a gente perder o interesse, a gente perder a motivação, o colorido ir embora, a coisa ficar sem graça e a gente querer se desfazer, né? Mas, quando esse proprietário, ele coloca a placa de venda para o poeta escrever lá a respeito do sítio, aquele poeta, ele escreveu ali qualidades e coisas que já haviam se perdido para o proprietário. Quando o proprietário pega a placa e lê todas as vantagens, qualidades e belezas, ele recuperou dentro dele a motivação, o incentivo de permanecer com aquele sítio. Ou seja, às vezes é necessário alguém de fora vir e falar para você: olha, acredite, Deus é contigo, porque você mesmo dentro da situação já existe questionamento, já não existe tanta credibilidade assim. Às vezes na nossa vida é necessário Deus enviar um poeta, alguém que vai reacender, alguém que vai recobrar, na nossa mente, os valores, as qualidades e a beleza que há em servir a Jesus. Muitas das vezes estamos querendo desfazer de algo que ainda tem tanto valor e tão belo. Muitas das vezes estamos menosprezando e querendo passar adiante aquilo que Deus confiou na nossa mão com um valor sem igual, porque olhamos hoje e falamos: perdeu a graça. Mas eu peço a Deus nessa noite que Ele envie esse poeta, que é o papel do Espírito Santo, amém? Para escrever uma placa bem grande, colocar na tua frente o valor, a beleza, a recompensa que existe em servir a Jesus. Amém? Que nessa noite você desista de vender, de negociar, de passar adiante aquilo que Deus tem confiado na tua mão. Amém? Quantos estão comigo nessa palavra? Fale: eu estou, pastora. Amém? Glória a Jesus. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 14. A partir do verso 22. Mateus 14, a partir do 22. Jesus anda sobre as águas. É o título desse texto. Diz assim: todos já abriram? Quem já abriu, diga: eu já abri. Quem não abriu, diga: eu estou abrindo. Então, é minoria, então vou na maioria. Vamos ler então. E logo ordenou Jesus
que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Repita comigo, para o outro lado. Para o outro lado. Gente, vida, para o outro lado. Amém, aleluia. Enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só aí. Na verdade, eu li 3 versículos, mas eu quero me prender no verso 22 mesmo, que é exatamente essa frase que diz logo a seguir, ou logo depois, Jesus, em algumas traduções, dizem que Jesus insistiu, em outras de Jesus ordenou. Aqui diz que Jesus diz que ordenou, né? Que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Queridos, esses discípulos estavam vindo de qual realidade? Essa palavra de Jesus chega aos discípulos dentro de qual contexto? O contexto em que eles estavam saindo da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles já tinham acabado de sair de uma grande manifestação de milagre, que foi Jesus pegar os 5 pães e os 2 peixes, multiplicar e dar àquela multidão, eles comerem e ainda sobrar, guardar. Quando Jesus acaba de realizar esse milagre, essa grande maravilha, né, imagino eu que o coração dos discípulos estavam acelerados, eles estavam ainda extasiados mediante tamanha maravilha. Aí Jesus chega para eles e fala para eles: entrem no barco e passem para o outro lado. Meu Deus, quem iria querer sair de um local onde acabou de ver milagre? Quem iria se disponibilizar ou ter facilidade de sair de um lugar onde ele acabou de experimentar de intensa manifestação de Deus? Mas parece que a direção de Jesus andou 100% na contramão da conformidade do homem, do ser humano. A ideia que eu tenho é que Jesus estava querendo mexer com a acomodação. Jesus estava passando uma mensagem para aqueles discípulos e a mensagem era: vocês querem andar comigo? Então não há lugar para acomodação. Mesmo que aqui vocês experimentaram de milagre, não plantem os pés de vocês aqui, porque eu tenho milagre para realizar lá. Siga as minhas orientações e a vida de vocês será uma vida de experimentar milagre após milagre. Queridos, o lugar onde eles estavam era um lugar onde Jesus estava. Eles tinham experimentado de maravilhas extraordinárias, que é ver 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, alimentar quase 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. E agora Jesus nem deixa o milagre esfriar. Jesus nem dá trégua. Jesus nem permite que eles se acomodem ali. Já vem com uma outra direção. Entrem no barco e passem para o outro lado. Certamente, se a Bíblia está escrita aí que Jesus insistiu, Jesus ordenou, significa que aqueles homens, eles não queriam passar para o outro lado. É como se a insistência de Jesus mostra, é como se eles estivessem falando: mestre, deixa a gente ficar aqui. A gente acabou de ver um milagre extraordinário da tua parte. Por que temos que nos abrir para o novo? Se o que a gente acabou de receber, a gente nem administrou direito. A gente nem ainda extraiu tudo que a gente devia extrair desse milagre. E o Senhor já está mandando a gente sair daqui, entrar no barco e ir para uma outra direção. Queridos, a nossa tendência humana é entrar, principalmente, escreva o que eu vou te falar, principalmente quando as coisas estão acontecendo, a nossa tendência humana é armar a tenda ali, ficar ali, não nos abrir para o novo começo, para a nova perspectiva. Querer sair do lugar onde tudo está agarrado, ruim, pegando,
é até, de certa forma, natural para alguns, porque alguns, mesmo estando no lugar de escassez, ele parece que enterra o umbigo ali e não quer sair. Não encontra dentro de si perspectiva, alvo para ir. Mas é mais fácil sair de um lugar onde você só vê escassez, sequidão, onde você não vê bênção, onde você não vê Deus agir, onde você não vê grandes coisas. Mas responde aqui para mim, sair de um lugar onde você acabou de ver milagre, maravilha, isso é muito desafiador. Isso mexe com a nossa estrutura humana, isso mexe com a nossa carnalidade, isso mexe com a nossa forma de pensar, isso mexe com a nossa estrutura. E Jesus estava mexendo com a estrutura daqueles homens. Eu não consigo entender de outra forma, a não ser Jesus passando uma mensagem que é: vocês querem serem meus seguidores? Então, no caminhar comigo não há lugar para acomodação, mesmo em lugar de milagres ou em lugar de escassez. Se vocês quiserem ser de fato meus discípulos, vocês terão que ter um compromisso com o novo. Vocês terão que ter um compromisso com um novo nível de fé, nova perspectiva, porque num caminhar comigo não há lugar para acomodação, não há lugar para armar tendas. Vocês lembram dos discípulos no monte, Pedro, Tiago e João, quando Jesus se transfigura para eles? Qual foi a palavra de Pedro? Senhor, bom estarmos aqui. Que maravilha! O Senhor quer que façamos 3 tendas? Ou seja, olha a proposta. A gente quer acampar aqui. Aqui a gente tem a experiência do Senhor transfigurado. No alto do monte a gente ouviu o Pai falar. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui. Só, queridos, que ficar no alto do monte, fazer tenda e entrar na tenda, ficar no alto do monte, ou ficar no lugar onde os milagres, o milagre da multiplicação aconteceu, significa uma atitude egoísta. Porque se você for ler lá em Mateus, esse episódio de Jesus transfigurado, quando eles descem do monte, uma multidão vem receber Jesus, e do meio da multidão um pai, falando: mestre, tem misericórdia de mim. Eu tenho um filho que é lunático, ora, os demônios pegam, jogam na água, no fogo, e eu trouxe os seus discípulos para que eles expulsassem o demônio, e eles não expulsaram. Ou seja, quando eles descem do monte, tinha uma multidão, e no meio da multidão, pessoas endemoniadas, pais carentes, famílias precisando da manifestação e da glória do Senhor. Se eles ficam no alto do monte, Pedro, Tiago e João estariam alimentados, estariam cheios, mas e a multidão, queridos? Se eles ficam no lugar onde o milagre da multiplicação aconteceu e não passassem para o outro lado, aquele endemoniado gadareno não teria sido liberto. Porque ao passar para o outro lado, Jesus chegou na aldeia dos gadarenos. E quem veio ao encontro de Jesus? Aquele endemoniado, o qual foi liberto, e começou a anunciar em Decápolis as maravilhas que o Senhor havia realizado em sua vida. Quando nós permitimos que Jesus mexa na nossa acomodação, o resultado disso sempre será alcançar pessoas para Ele. Existe toda uma conspiração contra essa questão de nos abrirmos para novas perspectivas de fé, para nova dimensão em Deus. Porque se a gente se limita a ficar do lado de cá e não passar para o lado de lá, nós vamos, muitas das vezes, estar muito cheios, mas vamos ficar sozinhos do lado de cá. E sou até ousada em falar, cheia entre aspas, porque corre-se o risco de perder até o que se tem, não se abrindo para o novo de Deus. Existem pessoas, querido, que estão presas a lugares, a situações onde Jesus já se retirou dali há muito tempo. Jesus já passou para o outro lado e ele ainda está do lado daqui querendo ver o milagre que, meu irmão, já passou. Foi linda a multiplicação dos pães, sei igual, mas espera aí,
tem outros milagres. Mas existem pessoas que estão confinando suas vidas em lugares, situações, circunstâncias, a experiências que já passaram, querido. E Deus já falou, querido, se levante, passe para o outro lado, eu tenho um novo nível para te levar. Mas a pessoa, ela fica presa. E se você vai conversar com ela, ela fala, eu me lembro o dia que Deus fez isso. Lembra daquela reunião de oração? Eu me lembro, vive, né, com o espírito saudosista de coisas que aconteceram. Meu irmão, um filho de Deus, ele é chamado todo dia para coisa nova. E nós que somos líderes, devemos entrar debaixo de um desafio pessoal, de todo dia, sabe, nos elevarmos em níveis de liderança, níveis de influência, níveis de experiências com Deus, níveis de intimidade com o Espírito Santo. Não podemos amarrar nossa vida àquilo que já se passou. Engraçado, o milagre tinha logo depois, logo em seguida. Logo em seguida, Jesus insistiu com eles. Entrem no barco e passem para o outro lado. Talvez você não está entendendo ou não queira entender. Para você é mais cômodo você ficar do lado de cá. Não, mas eu estava lá. Você estava. Eu li um livro, o título do livro é... vou lembrar. Caçadores de Deus. E nesse livro, o autor diz que os verdadeiros adoradores, eles não estão preocupados com o que Deus fez. Eles estão preocupados com o que Deus está fazendo hoje, para fluir junto com Deus. Existem pessoas que se prendem ao que Deus fez. Meu irmão, Deus hoje está fazendo coisa nova. E a gente está vindo aí no final de um ano, onde parece que alguns correram, agora está sem fôlego. Está iniciando 2016 sem fôlego, fraco. Eu quero te falar, acabei de sair de 2015, pastora. Pois é, hoje Jesus fala, entra no barco e passa para o outro lado. Mas espera aí, nem eu administrei direito. Não importa. Entra no barco, é ordem. Jesus ordenou isso aos discípulos. E ordena isso para cada um de nós. Mas a gente veio de uma estrada percorrida, estamos cansados aqui, né? Meu irmão, independente de cansaço, independente de regozijo, independente de escassez ou abundância, entre no barco. Deus tem nova perspectiva para nós. Amém, queridos? Quantos estão aqui? Passar para o outro lado significa algumas coisas que, para mim, eu anotei aqui. Passar para o outro lado significa continuar crescendo. Continuar crescendo. Não estagnar, não estacionar, não administrar somente o que já tem, mas se abrir para continuar num caminho de crescimento. Passar para o outro lado significa que eu quero continuar crescendo. Amém? Quantos podem colaborar comigo dizendo amém, se você concorda? Também significa aceitar novos desafios. Queridos, você jamais vai crescer se os desafios que se apresentarem para você, você dizer não, manda outro, jamais vai crescer. Mas quando eu entro no barco, o que estava esperando do outro lado? Eles sabiam? Você acha que eles sabiam? Não. Eles não sabiam o que Jesus iria fazer do outro lado. Jesus sabia, mas eles não. E na obediência e submissão, na inclinação do coração, em se deixar mexer por Jesus, eles entram no barco, lá depois eles descobriram. Mas eles teriam que ter uma predisposição de obedecer, mesmo sem saber o que lhes esperava do outro lado. Predisposição em obedecer, querido. Às vezes a pessoa até obedece, mas depois de saber toda a planta, depois da gente dar quase R$100 aí, toma aí, colabora, facilita. Né?
Entenda aí, toma, R$10 aí para você entender o que eu estou falando. Não. Eles tiveram predisposição em obedecer. Tudo bem que Jesus insistiu, mas eles obedeceram. E foram para um lugar, para uma experiência que eles não sabiam que eles aguardavam do outro lado. Se você quer continuar crescendo, tenha predisposição em obedecer e aceitar desafios que, aos seus olhos, você olhando, você fala, meu Deus, eu não sei onde vai dar isso. Eu não sei onde isso vai chegar. Mas eu me disponibilizo, porque eu sou um vaso quebrado nas tuas mãos. Me leva, Senhor. Amém? Deus só usa, querido, o que está disponível. Amém? Significa continuar crescendo. Significa predisposição em obedecer, antes mesmo de saber o projeto, a planta, o que ele esperava lá do outro lado. Também significa se superar, romper com os limites. Sabe? Se autodesafiar. Eu constantemente estou me autodesafiando a melhorar. Porque tem uma coisa que eu falo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha para isso. Como que o Senhor pôde? Eu e Jesus é meio engraçado às vezes. Eu fico rindo. Senhor, não é possível. Eu acho que o Senhor errou a pessoa. Tinha que ser outra. Hein? Olha para mim. Não combina. Mas cada vez que eu penso assim, Jesus me surpreende mais. Aí eu acabo me rendendo, né? Sou eu mesma. Queridos, romper com os limites pessoais. Romper com essa linha divisória que está dentro de cada um de nós, que a gente até vem caminhando daqui um pouco, se esbarra nela e ela diz para cada um, pode parar por aí, você chegou no seu limite, daqui para cá, espera aí. Aceitar o desafio de entrar no barco e passar para o outro lado significa romper com os limites. Amém? Quem vai dizer até onde você deve ir é o Espírito Santo. E não a tua carne, não as circunstâncias, não o diabo. E se Jesus está mandando você entrar no barco e passar para o outro lado, é porque Jesus sabe que você tem condição para isso. É um desafio novo? É algo desconhecido? É algo que vai mexer com a sua acomodação, com a sua estrutura? É. Mas obedeça e você verá a mão do Senhor sobre a tua vida lá. Amém? Se abrir, querido, romper com os limites. Também significa deixar do lado de cá. Tudo que nos limita, nos embaraça, tudo que, sabe, nos coloca dentro de um molde. Também significa abrir mão da religiosidade da tradição. Porque se eles permanecessem no lugar onde o milagre havia sido realizado e não saíssem dali, eles se transformariam em discípulos religiosos. Quantos entendem? A religiosidade iria invadir seus corações, porque Jesus já havia se retirado para um outro lugar e eles ainda estariam ali venerando o lugar do milagre. Se tornariam líderes, discípulos religiosos. Passar para o outro lado significa meter o pé na religiosidade. Amém? Pai, eu quero seguir o mover de Deus. Deus está indo. Jesus foi nessa direção, é nessa que eu vou. Amém, querido? Também significa se abrir para novas experiências, significa flexibilidade para se mexer conforme a vontade de Deus. Deixar do lado de cá significa deixar do lado de cá aquilo que te faz ser um líder, um filho de Deus na média. Um filho de Deus que até faz bonitinho o que está fazendo hoje. Mas Jesus está olhando e está falando assim, já não corresponde mais não. O grupo que você faz, você está fazendo certinho, mas lendo o profeta Isaías, eu fui muito ministrado. Quando Deus fala lá no capítulo 1, olha, os sacrifícios, as luas novas, tudo que vocês têm feito, sabe, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quem requeriu isso de vocês? Em outras palavras, basta. Mas eles estavam fazendo tudo que era para ser feito. Mas qual é
Por que Deus estava meio que saturado? Porque eles faziam, mas não havia mais vida neles. Não havia intimidade, não havia relacionamento, não havia um se abrir para o novo. Entraram dentro de um molde, uma caixinha, e impediam Deus de entrar nisso. Além do mais, eles estavam com as mãos sujas de sangue. E Deus instrui aquele povo a eles terem compaixão das viúvas, auxiliar os órfãos. O Senhor, olha, lavem as mãos, né? Então, querido, a questão dos sacrifícios não era que Deus não tinha pedido, mas é que eles sacrificavam de forma com a atitude errada do coração. Continuar a ser um dirigente de grupo, supervisor, pastor, seja o que for, até rimou. Viu? Rimou tudo. Dentro de um molde, onde não há mais vida, onde não gera coisa nova, é se tornar religioso. E Deus abomina a religiosidade. Porque o Senhor nos chamou, querido, para sermos agentes de avivamento. O Senhor nos chamou para sermos porta-vozes do céu. Eu não consigo olhar para Jesus e ver um Jesus apático, sentado, cansado, suspirando. Eu consigo ver um Jesus muito ativo, mas muito vivo, muito tomado de prazer pelo que fazia. E nós queremos nos parecer com ele, sim ou não? Então, vamos seguir a palavra dele, entrar nesse barco aí e passar para o novo nível. Quantos querem? Rafael, você pode soltar aquele louvor que eu pedi aí, para a gente ter um tempinho aí de buscar a Deus? Amém? Eu sei que alguns talvez estão olhando para a terra seca. Outros estão olhando para a terra e estão vendo, poxa, milagre aconteceu. Independente da circunstância, de sequidão ou abundância, Jesus não quer que você enterre um umbigo aí onde você está. E Ele te desafia hoje, como me desafia, a nos abrirmos para um novo nível, para uma nova experiência. 2016 significa, quer você queira ou não, você já entrou no barco e já passou para um outro ano. Agora, meu irmão, chupa essa manga. Só Deus sabe as surpresas, não é verdade? Que 2016 nos aguarda, só Deus sabe. Agora, todas que virão, se andarmos em obediência com aquilo que Jesus tem para cada um de nós, jamais chegaremos no lugar de derrota e fracasso. Encontraremos um lugar onde existem milagres e libertações. Termina essa palavra dizendo qual foi o resultado deles passarem para o outro lado. E ainda tem outra coisa antes que eu esqueci. Eles entraram no barco e foram para passar para o outro lado. No meio do caminho, a tempestade, o vento se levantou, sabe? As ondas se tornaram bravias. Por que isso? O diabo não quer que você cresça. Aquela articulação, aquele vento contrário, aquelas ondas, aquela turbulência, no trânsito, no caminho de sair de um lugar para o outro, esse meio aí, diz que houve uma tempestade tremenda. Foi quando os discípulos apelaram para Jesus, Jesus repreendeu o vento e a tempestade, e houve grande bonança, e eles chegaram no destino. Toda vez que você se disponibilizar a crescer, a passar para o outro lado, você tem que se preparar. Porque virão oposições, ondas se levantarão, ventos soprarão de forma contrária. Você leu aí. O vento era contrário, o diabo é contra uma igreja que cresce. O diabo é contra um filho de Deus que sai da conformidade e acomodação. O diabo não gosta. Então, o vento contrário, tudo isso, eu só consigo ver como uma oposição espiritual. Porque quando Jesus chega lá do outro lado, está lá um endemoniado, aquele endemoniado é liberto, e ele anuncia na cidade o que Jesus fez por ele. Está vendo? Quando você chegar do outro lado, você sabe quem vai estar te esperando lá? Você sabe quem é, quais são as vitórias, bênçãos, revelações
que estarão te aguardando lá do outro lado? Eu não sei, você sabe? Como vamos descobrir? Obedecendo, entrando no barco e deixando Jesus nos guiar. Amém? Quantos entendem o que eu falo nessa noite? Vamos orar um pouquinho? Quantos querem? Ou você está fraco? Pastor, eu não tenho nem palavra. Estou até... Meu irmão, enche o peito de ar. Nem que seja o último suspiro. Jesus! Que seja só Jesus, mas ore nesse momento. A gente vai ouvir um louvor que tem assim, enchido o meu coração. A gente vai orar um pouquinho, depois passa a palavra para o pastor Márcio. Amém? Feche teus olhos.